Eu já fiz aqui no canal um vídeo sobre o porquê de eu não gostar da data FIFA. Data FIFA não dá, mané. Data FIFA não dá. Hoje eu vou dar uma sugestão, uma humilde sugestão, na humilda, para a FIFA de como poderia ser o calendário, especialmente o calendário de clubes na Europa e como que eles poderiam conciliar o calendário dos times com as seleções. Não sai daí, fique esperto, mané, que eu aposto que tu vai curtir. E se tu não curtir, os comentários estão lá para isso, para falar mal e disparar todo o odinho da internet em ganso. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, durante a temporada de clubes na Europa, a gente tem 4 datas FIFA com até 8 jogos de seleção acontecendo. E isso é um problema especialmente na fase inicial da temporada, onde entre agosto, setembro, outubro e novembro, a gente tem data FIFA 3 vezes. Então, para clubes que têm treinador ali começando o trabalho, isso é muito ruim. Porque a todo momento na fase inicial da temporada, que é um momento crucial para o treinador implantar o seu trabalho, o trabalho dele é interrompido porque o jogador está toda hora sendo convocado e passando 10, 14 dias com a sua seleção. Entre agosto e junho, aí junho já é geralmente um período que já não tem mais jogo de clube, né? Então menos mal, porque a temporada na Europa geralmente termina no começo de junho, final de maio ali com a final da Champions League, a gente tem 10 jogos de seleção, né? As 4 datas FIFA durante a temporada de clubes e mais a data FIFA ainda em junho. Nessa temporada 23-24, a gente ainda tem um agravante que tem competições de seleção, como a Copa da Ásia e a Copa Africana de Nações, acontecendo em janeiro e fevereiro. Então os jogadores desfalcam os seus clubes num momento crucial da temporada, que é aquele momento ali da metade do calendário, quando muita coisa começa a ser definida, né? Para que direção cada clube vai. A minha sugestão é a gente dividir esse calendário, ter um calendário todo primeiro com os clubes e depois com as seleções. Então a gente teria de agosto até abril 9 meses de temporada direto de clube, sem interrupção. Em maio a gente sempre teria uma temporada de seleções, com a preparação, com jogadores sendo convocados, treinando e fazendo seus jogos amistosos ou seus jogos classificatórios para uma competição continental ou para a Copa do Mundo. O mês de junho seria férias durante 2 dos 4 anos de ciclo de Copa, porque nos outros 2 anos, o mês de junho, em uma oportunidade teria a Copa do Mundo e na outra oportunidade teriam as competições de seleção. Se em 2026 a gente vai ter uma Copa do Mundo, em 27 nós teríamos férias durante o mês de junho. Em 2028 nós teríamos todas as competições continentais de seleção acontecendo simultaneamente durante o mês de junho. Então Eurocopa, Copa América, Copa Ouro, todas elas estariam acontecendo durante o mês de junho, ao mesmo tempo. Em 2029 nós teríamos mais um período de férias durante o mês de junho, para que em 2030 a gente tivesse uma nova Copa do Mundo. Eu sei que pode parecer espaçado o treinador só poder convocar uma vez por ano os seus jogadores para a seleção, mas se você pensar bem, hoje em dia também não é muito inteligente isso, porque especialmente no período ali de setembro até novembro, a gente tem interrupção toda hora no trabalho do treinador de time, mas esse trabalho também é interrompido para o treinador de seleção. Ele passa só 10 dias com os seus jogadores, ele tem que fazer o jogador entender o método que ele quer trabalhar, sendo que o jogador está muitas vezes absorvendo o método de trabalho do técnico do clube. Então, essa forma, como é hoje o calendário, ela também não ajuda muito o treinador da seleção e atrapalha bastante o treinador de clube. Eu penso que, tendo um período só de convocação, sempre no mês de maio para as seleções, os treinadores de seleção eles teriam a oportunidade de, ao longo da temporada, acompanharem os seus jogadores, ver quem realmente teve uma temporada regular e não quem viveu um bom mês simplesmente de setembro, de repente, e o resto da temporada foi terrível. Então você tem como avaliar o jogador ao longo de toda a temporada e aqueles jogadores que foram mais regulares e mais interessantes para o projeto da seleção de cada treinador seria convocado para defender a sua respectiva seleção. Aí a gente teria o período de maio para fazer esses treinos, o treinador de seleção teria um mês sem interrupção no seu trabalho, onde os jogadores já encerraram os treinos com os times, é uma possibilidade maior e melhor do jogador estar aberto a absorver uma nova ideia durante um período ali de 1 mês a 2 meses, né? Nos meses em que a gente tivesse competição de seleção logo em seguida ali em junho. Então, os treinadores de seleção teriam de 30 a 60 dias com seus jogadores, podendo implementar o seu estilo de jogo, os seus treinos, para fazer um projeto mais interessante para as seleções. A proposta que eu sugiro aqui não é só uma questão de descanso, mas é também de um planejamento melhor de trabalho para os treinadores, tanto de clube quanto de seleção. Eu penso que se você dá a oportunidade do jogador assimilar apenas o trabalho do técnico de clube primeiro, durante ali 9 meses, para depois, caso ele seja convocado,
ele poder ficar de 30 a 60 dias assimilando um outro trabalho diferente, eu acho que é muito mais vantajoso do que a gente ter essas interrupções constantes no calendário de clubes por causa das seleções. Não é só uma questão de dar descanso para o atleta, porque para isso a gente tem que rever todo o calendário de todas as competições, e aí a FIFA precisa ver isso, as outras confederações continentais também. Mas enquanto isso não acontece, se é que vai acontecer em algum momento, pelo menos a questão da continuidade do trabalho, ela não fica tão prejudicada. É isso.